Venezuela apresenta suas provas que, segundo eles, Essequibo pertence à Venezuela e não à Guiana, inclusive para a Corte Internacional de Justiça. Enquanto isso, a Guiana convoca o Conselho de Segurança para punir os venezuelanos. Os próximos dias devem ser decisivos sobre a questão em Essequibo. Falar um pouquinho, pessoal, também sobre as justificativas do presidente do Equador para a invasão à embaixada mexicana do seu país, será que faz sentido? E falar um pouquinho também sobre a Israel, que vem sendo boicotado depois de resolução da ONU do comércio internacional, com a Turquia apresentando as primeiras sanções, a França cogitando sancionar o país e a Alemanha sendo criticada pelo menos alguns membros da comunidade internacional por apoiar um genotranã contra o povo palestino. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade de uma cúpula de paz, visto que o Zelensky, segundo a própria mídia alemã, vem perdendo popularidade. China e Rússia fizeram uma reunião super importante no dia de hoje, pedindo inclusive para uma cúpula de paz, e a Suíça anunciando que por volta de junho ou julho deve chamar os principais representantes do mundo, inclusive citando o Brasil nominalmente como um país liderança do sul global, para resolver a guerra Rússia e Ucrânia. Será que de fato, pessoal, isso vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Se você quer ficar bonitão, estiloso e extremamente confortável, eu tenho uma dica perfeita para vocês, que são as roupas da Insider. A Insider, que é parceira aqui do canal, que eu falo com uma honra, orgulho, porque ela já fazia parte do meu dia a dia antes mesmo de firmar parceria. Então é um produto que eu acredito demais e fico muito alegre de conseguir trazer com uma condição especialíssima para vocês. Eu, por exemplo, guarda-roupa inteiro, né? Cueca, por exemplo, cara, sensacional, tá? Quem não tem aí, ó, meninos, aproveitem, tá? Porque o tecido, ele é super macio, super confortável para estar usando nada. Além disso, as tech t-shirt, por exemplo, essa aqui é minha coloração preferida, mas eu tenho branco, tenho verde, tenho essa cor mais grená. A tech t-shirt, ela tem tecnologias que permitem, por exemplo, que a roupa, ela desamasse no seu corpo. Eu vou lá, jogo na mochila, só de eu colocar, ela já vai desamassando. Além disso, a tecnologia de fazer uma transpiração, uma evapotranspiração muito mais rápida do suor do corpo, traz uma sensação muito boa de conforto térmico para esses dias quentes. Eu que falo, gesticulo, né, tô sempre ativo. Outra coisa, olha isso, galera, essa camiseta, eu tenho ela há mais de uns 2 anos aí, pelo menos, tá? E ela não desbota pelas tecnologias que são utilizadas no tecido. Então, se você quiser ter acesso a esses produtos e outros mais, tá? De todos os tamanhos, homens, mulheres, várias vestimentas, utilize o cupom Prof. Ricardo, que vocês vão ter acesso a 12% de desconto em todas as peças. Aproveita e compare lá, tá, pessoal? Juro pra vocês que vocês não vão se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve a primeira notícia importante relacionado à disputa em Essequibo entre Venezuela e Guiana. Como eu sempre falo para vocês, apesar de sim, nesse momento, acho que é até meio óbvio, né? Que a Venezuela não deveria fazer uma anexação militar, invadir o território, ou mesmo fazer as ameaças, ou fazer a promulgação de uma lei que garante que Essequibo é um estado venezuelano, acho que isso está fora de discussão. Que a questão histórica envolvendo Essequibo entre Guiana e Venezuela, ou até antes, entre os britânicos e espanhóis, é uma questão complexa, isso é. Inclusive na plataforma Esfera, melhor plataforma aí de ciências humanas, tem uma aula completinha falando sobre a situação. Em 1899, quando a gente teve o julgamento pelas Cortes de Paris, eu diria que os juízes que deliberaram a favor dos ingleses não eram exatamente isentos, inclusive com juízes ingleses participando dessa votação, tá? Aí, em 1966, lá em Genebra, quando a gente teve uma renegociação, a própria corte decidiu que, na verdade, aquela resolução do final do século XIX, ela não contava, mas também não deu ganho de causa para os venezuelanos. Julgou que, na verdade, era uma coisa que não tinha resolução a princípio, mas que Guiana e Venezuela deveriam sentar às mesas de negociações para começar a discutir a quem deveria pertencer Essequibo. É fato que a Venezuela, durante bastante tempo, não se importou tanto assim com essa situação, vamos ser sinceros, e voltou a se importar mais com a questão em Essequibo em 2015, com as descobertas gigantescas de petróleo offshore, ou seja, no litoral, no oceano, e também com as reservas de ouro. Principalmente quando a ExxonMobil e outras empresas americanas começaram a explorar aquele petróleo, que segundo a Venezuela poderia pertencer a ela, aí sim que a coisa ficou mais complicada. E para piorar,
esse ano eleitoral na Venezuela, é óbvio que para o Nicolás Maduro, ele precisa de um motivo para unir o povo venezuelano. Já falei para vocês, a questão de Essequibo, segundo os venezuelanos, pertencer à Venezuela não é uma questão de bolivarianismo, direita, liberal, conservadorismo ou coisa que valha. É uma coisa de identitarismo nacional. Cara, pode perceber, geralmente quando você tem líderes que querem meio que aumentar sua popularidade, etc. Ou eles ganham conflito, ou eles começam a tocar em um tema que é muito sensível à população daquele país. Quando o Milei fala que as Malvinas têm que pertencer à Argentina, por quê? Porque isso é uma coisa sensível à realidade argentina. Quando o Nicolás Maduro fala da questão de Essequibo, é porque ele está querendo eliminar as diferenças direita e esquerda e fala, não, eu sou o nome de consenso nacional que vai defender os interesses do povo venezuelano. Por exemplo, eu nem sei, galera, se você é mais de esquerda, mais direita, tal, mas imagina, por exemplo, que o Lula dá uma declaração em favor da soberania da Amazônia, entende? Pô, isso vai agradar tanto direita quanto esquerda. Não, é hipócrita, não sei o que lá, tal, mas é um discurso, não, a Amazônia é brasileira, é um território que tem que ser, entende? Então, meio que esses pontos, eles são um consenso nacional. Então, o Nicolás Maduro, ele tá usando isso, claro, para aumento da sua popularidade em ano eleitoral. Já falei. Só que, recentemente, além das várias disputas que nós tivemos, o Nicolás Maduro, ele adotou uma lei colocando que sim, o estado, né, de Essequibo agora pertence à Venezuela, inclusive colocando que vai ser proibido nesse estado de Essequibo, que corresponde a 70% hoje do território da Guiana, você não vai poder ter funcionários públicos que trabalhem, por exemplo, ou que pertenciam à Guiana anteriormente, colocando, por exemplo, que os mapas que forem propagados que não tiverem Essequibo como pertencentes à Venezuela e também à Guiana vão ser considerados mapas mentirosos, inclusive os produtores até mesmo estão colaborando com um crime, segundo essa nova lei venezuelana, e isso levantou ainda mais atenção. O Irfan Ali, presidente da Guiana, colocou, galera, que não, tá? Que caso Nicolás Maduro viesse para algum tipo de intervenção militar, a Guiana não deixaria. Professor, proporção de exército, tem nem comparação. A Venezuela é muito mais poderosa, mas vale lembrar que o Reino Unido já deslocou embarcações militares para dar aquela pressionada, aquela dissuasão nos venezuelanos, e o próprio Irfan Ali já colocou também que existe a possibilidade da instalação de bases militares americanas no território. O Nicolás Maduro fala que já até tem bases militares americanas. Cara, isso palavras do Maduro, tá? Não existe garantia nenhuma que de fato isso seja real. Mas, enfim, é uma coisa que movimenta a geopolítica. Agora, o Nicolás Maduro ele foi para um segundo caminho. Ele apresentou à Corte Internacional de Justiça documentos que, segundo a interpretação da Venezuela, comprovam que, de fato, a Venezuela tem a posse das Guianas. E olha que interessante, convocou inclusive o Irfan Ali para fazer um novo debate, uma nova rodada de negociações que já aconteceu no passado recente, inclusive com mediação do Brasil lá em São Vicente e Granadina, e que eles não decidiram nada. Eles praticamente decidiram que não fariam ameaças. Os dois lados fizeram, principalmente os venezuelanos, e decidiram que ia ter uma nova reunião, que possivelmente vai acontecer agora, no futuro próximo, quem sabe novamente com mediação brasileira. E o Irfan Ali elogiou essa postura, em detrimento da postura de anexação de lei para promulgar que Essequibo pertence ao território, mas sem também convocar ou pedir para o Conselho de Segurança convocar os seus membros para discutir possíveis soluções contra a Venezuela por ter criado uma lei que atenta contra o direito internacional, segundo, claro, a Guiana. Ou seja, pessoal, a questão se mostra bastante tensa, mas pelo menos com a Venezuela tentando mostrar documentos, pedindo para a Corte Internacional de Justiça e até mesmo convocando o Irfan Ali para uma nova reunião, penso eu, né, que isso... Bom, não é, mas é um sintoma menos pior, de ficar mais distante de uma possível intervenção militar. Eu já fiz a minha análise aqui com vocês, hein? Vê se vocês concordam. Não acho que o Nicolás Maduro queira invadir, porque isso vai ser um prenúncio, isso vai ser motivo para perder apoio dos vizinhos sul-americanos, inclusive do Brasil, que já teceu críticas à Venezuela, tanto por conta das eleições, que não deixou as principais líderes da oposição, principalmente a Maria Corina Machado e a Corina Iores, participarem do pleito, mas também na questão de Essequibo. Não acho que a Venezuela queira perder esse apoio de poucos países que ainda apoiam a Venezuela dentro do cenário internacional. Fora que a gente pode ter algum tipo de justificativa para a intervenção ou do Reino Unido, ou dos Estados Unidos, ou dos dois na Venezuela. Também não acho que Nicolás Maduro queira isso. Como eu falo para vocês, ano eleitoral, as coisas ficam muito mais inflamadas, né? Enfim, você acha que o Nicolás Maduro tem intenção de anexar militarmente Essequibo?
Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às justificativas de Daniel Noboa, presidente do Equador. Ele soltou uma nota oficial em nome do Estado do Equador, colocando, só para quem não sabe o que eu estou falando, né, bem rapidinho, o Equador tem uma série de embaixadas e uma das embaixadas é a embaixada mexicana. O Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, estava envolvido em escândalos de corrupção, segundo o Equador, e antes de ser preso, ele se refugiou na embaixada do México. O Equador avisou o México, não pediu autorização, mas avisou o México e invadiu a embaixada, alegando que era proibido aquele tipo de asilo político, visto que ele era um corrupto, segundo o Estado do Equador. Só que você violar o princípio da inviolabilidade da representação diplomática é extremamente grave. Tanto que países como Argentina, Estados Unidos e outros países, não necessariamente aliados do México, muito mais aliados com a política mais da direita do Equador, também criticaram as ações. A ONU criticou as ações, uma série de organismos, porque não está no debate direita e esquerda, está no debate jurídico, tá? O Daniel Noboa, percebendo a pressão internacional, inclusive algumas consequências negativas que o Equador poderia sofrer nas grandes cortes internacionais, apresentou algumas justificativas, deixando bem claro, pessoal, que foram medidas de fato extremas, mas para proteger a segurança nacional. Ou seja, o Equador não vai permitir asilo para políticos criminosos condenados, inclusive falando que o seu governo combate qualquer tipo de criminalidade, desde a atuação do narco-tranã até os corruptos que existem no país. Como eu já falei pra vocês também, tá? Professor, mas tá certo, o cara é corrupto, vai conseguir asilo político no México? Eu confesso, tá, que eu não sou juiz, cara, convenhamos que não entendo tanto assim da justiça equatoriana. Ah, professor, ele é corrupto? Pelas notícias que chegam até a gente, aparentemente sim. Tá? Mas aqui a questão não é do mérito da corrupção ou não. A questão é da legitimidade das representações diplomáticas internacionais. Você violar a embaixada de outro país é algo seríssimo. E por isso que eu acho que o Equador ele vai ser utilizado sim de exemplo. Porque os grandes organismos internacionais atravessam sim uma crise de credibilidade. E vocês concordam comigo que punir o Equador é relativamente fácil? O Equador não é um país tão importante para a DIT, para a Divisão Internacional do Trabalho. E punir o Equador, aplicar sanções contra o país, por uma violação que eu considero sim muito grave, pode servir de exemplo para tentar recuperar um pouco da credibilidade desses grandes organismos internacionais. Outra notícia, pessoal, importante, e aí eu digo que bastante preocupante, inclusive, para Israel, está acerca de alguns bloqueios, algumas punições contra o país. Além das declarações contrárias da União Europeia, além das declarações contrárias do próprio Estados Unidos, é fato, pessoal, que a gente teve o Antony Blinken se reunindo com o Yair Lapid, que é o líder da oposição, o Biden falando que o Benjamin Netanyahu foi longe demais, os Estados Unidos, em ligação com o Benjamin Netanyahu, exigindo um cessar-fogo agora e uma não operação em Rafah, que Israel já falou que vai acontecer, a pressão aumenta bastante. E recentemente, na semana passada, a gente teve a aprovação pelo órgão de direitos humanos da ONU de uma medida de boicote, de embargo, de sanções contra a venda de equipamentos bélicos, ou seja, de armamentos, munições e por aí vai, para Israel. Lembrando que não é uma medida vinculativa, é o órgão de direitos humanos, então é mais ou menos como se fosse um peso moral, ou seja, por favor, países não vendam, né, seus produtos para Israel. Convenhamos que se o Conselho de Segurança, falando para ter um cessar-fogo, Israel respeita, ou os países do mundo respeitam, e teoricamente é vinculativo, ou seja, se foi aprovado deve ser respeitado, um conselho do Conselho de Direitos Humanos da ONU, obviamente não vai ser muito respeitado por Israel. Mas dá um certo peso moral, né? E aí a gente teve o primeiro país de grande relevância mesmo, que é a Turquia, anunciando o bloqueio de mais de 50 produtos com Israel. Israel, enquanto você não aplicar um cessar-fogo, enquanto você não anunciar que não fará operação em Rafah, a gente não comercializa mais com vocês determinados produtos que são essenciais para o seu país. Lembrando que a Turquia tem uma posição um pouco dúbia
com o Recep Erdogan. O Recep Erdogan, ele se elegeu ano passado contra o Kılıçdaroğlu, se apoiando muito numa base mais conservadora, religiosa e claramente muito mais apoiadora da causa islâmica do que um apoio a Israel. Só que a Turquia, ela é dúbia em quase todos os assuntos da geopolítica. Ao mesmo tempo, por exemplo, que faz críticas públicas contra Israel, mantém relações econômicas fortíssimas com o país. E convenhamos, interessa para a Turquia isso, né? A Turquia diplomaticamente é uma coisa, na prática economicamente é outra completamente diferente. Só que o Erdogan, ele vinha sendo cada vez mais pressionado por conta disso. Lembrando que o Erdogan atravessa uma certa crise de popularidade, com o seu partido perdendo as eleições na Turquia e recentemente eleições mais regionais. E isso vinha fazendo, além, né, de queda de popularidade e tal, assim, pô, mas o Erdogan então tá sendo um baita hipócrita, porque ele fala que vai apoiar o Hamas, porque ele fala que vai apoiar a comunidade islâmica, só que no final das contas continua negociando com Israel. Ele anunciou o boicote a esses produtos, muito mais, penso eu, por uma questão política eleitoreira do que exatamente por apoio à causa palestina. Mas fato é que ele anunciou, o primeiro país importante a anunciar esse bloqueio. Israel Katz, que é o chanceler de Israel, anunciou que a Turquia está escolhendo romper as relações comerciais de maneira unilateral e que isso vai trazer consequências negativas para o país. Ah, professor, mas a Turquia é só um país, entre aspas, não tão importante, né? Muito importante, tá? Da geopolítica do Oriente Médio, acho que nem tem tantos impactos, né? E se eu começar a falar de Alemanha? E se eu falar para vocês de França? Sim, galera. A chanceler, né, da França, por exemplo, anunciou, tá, que a França está cogitando aplicar sanções econômicas, punições econômicas contra Israel, se Israel não anunciar um cessar-fogo em Gaza. A Alemanha vem sendo pressionada por membros da comunidade internacional, porque a Alemanha é um país que apoia firmemente o Estado de Israel. A gente fala, pessoal, de um valor de 326 milhões de euros só depois do atentado do dia 7 de outubro praticado pelo Hamas. Tá? E aí a gente teve a Nicarágua, por exemplo, tá certo que a Nicarágua, né, é um país aí que não é dos principais da diplomacia internacional, mas entrando na Corte Internacional também de Justiça contra a Alemanha, falando que o país está apoiando o Genotranã contra os palestinos. Olha, os alemães estão vendendo armamentos, a gente aprovou uma resolução no Direitos Humanos da ONU pedindo para não vender e a Alemanha continua repassando seus principais equipamentos. Então a Alemanha teve que se justificar, falando que, por enquanto, não vai voltar a mandar, né, recursos para o UNRWA, aquela instituições que pertence à ONU dos refugiados palestinos, que estava sob suspeita, né, de não ser uma organização exatamente filantrópica, mas uma organização muito mais que pregava ou ajudava o Hamas, a Jihad Islâmica, a combater Israel. A Alemanha ainda não voltou a financiar. E também continuou vendendo equipamentos, armamentos para Israel. Mas percebam de novo que a pressão aumenta não só nos países mais periféricos, mas também na própria União Europeia. Israel corre o risco, hein, galera, tá? Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas com Benjamin Netanyahu colocando que já tem até data para a operação em Rafah, em contraposição aos anseios da comunidade internacional, pode ser que repercussões negativas aconteçam no futuro próximo. Sabe qual que é o grande sonho de Israel? Que Síria e Irã façam ataques, porque isso mobilizaria todo o Ocidente contra esses países. Mas, aparentemente, segundo informações da própria CNN, o Irã se arrependeu e não fará ataques contra Israel. Penso eu, tá, que o Irã está pensando muito mais geopoliticamente, que é melhor não criar um inimigo externo contra Israel a partir de ataques contra embaixadas ou ao território israelense e deixar Israel fazer a operação e minar o seu apoio na diplomacia internacional. E a gente teve, pessoal, também notícias importantes relacionadas à possibilidade de um acordo entre entre Rússia e Ucrânia. Vale lembrar, pessoal, que a China ela está se movimentando bastante no jogo diplomático internacional, sendo que, por exemplo, hoje está mandando uma comitiva com lideranças importantes do Partido Comunista Chinês em direção à Coreia do Norte para fazer uma política de boa vizinhança com o Kim Jong-un, inclusive ao mesmo tempo que os Estados Unidos manda a Linda Thomas Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU,
também em direção à zona desmilitarizada entre as Coreias, só que não para a Coreia do Norte, e sim em direção à Coreia do Sul, mas muito próximo da área de fronteira, para fazer uma visita aos desertores do regime norte-coreano. Ou seja, a gente vai ter quase que uma guerra fria ali, né? Mas uma diplomacia complicada. De um lado, das Coreias, a China, do outro lado, ao mesmo tempo, a visita dos Estados Unidos, com a Linda Thomas Greenfield. Mas também, os chineses hoje receberam a visita de um membro bastante especial, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. O Sergei Lavrov está numa visita de 2 dias, em que, novamente, China e Rússia anunciaram uma parceria estratégica, uma parceria de longo prazo e, inclusive, a gente não pode esquecer que China e Rússia não são tão aliados assim históricos. Já tiveram brigas importantes no passado recente, existem disputas territoriais entre China e Rússia e a fronteira entre eles sempre foi bastante militarizada. Existem regiões de disputa, por exemplo, na OCX. E aí, quem que vai, por exemplo, influenciar mais a regiãozinha da Ásia Central? Um baita bolsão de gás natural, com reservas de urânio, outros recursos minerais. A China quer, a Rússia também. É que nesse momento existe um inimigo comum maior, que é o Ocidente. Então os dois estão numa amizade momentânea. É que nem eu falo, geopolítica, você não tem muitos aliados, né? Você tem interesses momentâneos, enquanto é interessante para os dois países. Mas o Sergei Lavrov e a China anunciaram, pessoal, segundo eles, né, uma nova política, uma nova arquitetura de segurança, visto que, segundo o Sergei Lavrov, os mecanismos euroatlânticos estão caindo, estão em decadências, e anunciaram também que os Estados Unidos, ele tem uma política de aliança que tenta minar o crescimento tanto da Rússia quanto da China na região do Ásia-Pacífico. Por isso, eles vão reforçar os interesses militares de China e Rússia para garantir a soberania dos dois países. Ou seja, um anúncio de uma parceria sem precedentes. China e Rússia ficando cada vez mais próximos. Isso é bem importante, tá? Porque eles estão chamando de a nova diplomacia internacional. Contrário àquele antigo, entre aspas, né, momento geopolítico em que o G7 ditava as cartas do jogo. Lembrando que era o G8, a Rússia foi expulsa depois da invasão à Crimeia e virou o G7. Hoje, China e Rússia querem, também por pressão dos BRICS, presença dos BRICS, uma nova diplomacia internacional. Inclusive, a China, olha que interessante, ela quer se mostrar como um membro mais neutro na diplomacia. Tanto que, por exemplo, a China nunca apoiou deliberadamente, pelo menos não publicamente, tá? A invasão da Rússia à Ucrânia. Nunca criticou também, mas nunca apoiou deliberadamente. A China é chamada para participar de organismos multilaterais, vamos falar daqui a pouquinho, sobre a possibilidade de uma cúpula de paz. China e Rússia fazem parte dos BRICS. China e Rússia, por exemplo, fizeram um reforço das suas alianças estratégicas econômicas, depois que a Rússia não conseguiu mais vender seu gás, seu petróleo, para a Europa, e a China passou a comprar, inclusive com um desconto muito grande, e a Índia também, tá? Os combustíveis russos. Ou seja, a parceria entre os dois é super importante. E olha como é interessante isso, porque a Suíça, ela anunciou que realmente a cúpula de paz, ela vai acontecer. Uma cúpula que vai reunir, segundo a Suíça, tá? Ele falou que nos momentos oportunos vai anunciar quem serão os membros. Mas aparentemente cerca de 100 países que vão tentar debater uma fórmula de paz entre Rússia e Ucrânia. E a China, como uma liderança do Sul Global, está mais que convidada. Inclusive falou, tá, que outros membros, citando o Brasil, tá? Como Brasil, como Índia, como China, como África do Sul. Não citou a Rússia, mas também seriam membros importantes para participar dessas reuniões. A China falou que até concorda de ter uma cúpula de paz, só que não concorda com a não presença da Rússia. Se vai discutir uma resolução para o conflito, tem que ter a presença dos russos. O Brasil não se pronunciou sobre o assunto, até porque não recebemos o convite oficial para participar dessa cúpula na Suíça, mas possivelmente vai se posicionar da mesma maneira. A gente aceita participar, desde que o Putin, desde que a Rússia também tenha espaço de negociação. Só que a grande questão é que a Suíça, mesmo falando que o Sul Global vai ter essa grande importância, é da onde que vai sair esse debate. Porque, por exemplo, a Rússia já anunciou que se for a fórmula de paz do Zelensky, só que é a fórmula de paz do Zelensky? A fórmula de paz do Zelensky fala que todas as regiões ocupadas pela Rússia, todo o exército russo tem que abandonar e tem que ter, inclusive a Crimeia, e tem que ter mais autonomia para os ucranianos decidirem os seus próprios futuros. A Rússia considera, depois de ter feito referendo, plebiscitos, consultas populares,
Claro, que ela organizou e que ela contabilizou os votos, não sei exatamente a credibilidade, né? Mas que Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk hoje pertencem aos russos. Então vai ser a fórmula de paz do Zelensky que vai ser discutida, um Zelensky, inclusive, que segundo a própria mídia alemã, está com cada vez menos popularidade. Pesquisas internas mostraram, pessoal, que a popularidade do Zelensky, que no auge da guerra chegou a 80%, hoje está na casa de 61%, porque alegam que o Zelensky prometeu ficar somente um mandato e não vai fazer eleições. Claro que a Ucrânia está em guerra, né? E em guerra, geralmente o Congresso mesmo não quer que tenha eleições, porque existem questões mais importantes e demonstrar uma certa fragilidade dos ucranianos. Ele prometeu combater a corrupção, e a Ucrânia ainda é um país envolto em casos de corrupção, e principalmente a convocação dos reservistas, que ele abaixou a idade mínima, ele está fazendo com que pessoas que exatamente não tenham condições exatas, né, para ir para a guerra, tenham que participar, porque faltam equipamentos, faltam munições. Ele, por exemplo, teve briga com talvez um dos militares mais importantes do país, que era o Zaluzny, inclusive afastou ele como chefe do exército ucraniano, e querendo ou não, pessoal, era um cara que tinha muita popularidade, até mesmo frente à população ucraniana. E como a contraofensiva não está tendo um sucesso muito grande, e as suas declarações estão demonstrando que ele precisa de ajuda dos Estados Unidos para não perder a guerra, sim, o Zelensky falou isso, Estados Unidos, se vocês não apoiarem, a gente perde a guerra, isso vai demonstrando um certo esgotamento, vamos colocar assim, da imagem do Zelensky. Professor, então qual que tem que ser a proposta? Não sabemos, mas a Rússia tem que participar, é fato, pelo menos segundo a avaliação do Sul Global. O Trump, que recentemente se reuniu com David Cameron, que é a liderança, né, o chanceler aí do Reino Unido, ele anunciou que ele tem a fórmula de paz em 24 horas. Em 24 horas eu resolvo o conflito. Basta você devolver a Crimeia e devolver Donbás para os russos, e aí a gente consegue fazer um acordo entre Rússia e Ucrânia. Professor, você acha que a Rússia aceitaria isso? Acho que não, tá? Vai ter que abrir mão de Kherson e Zaporizhia? Não sei se está muito nos interesses da Rússia. Enfim, tá? Mas é fato, né, pessoal, que o Trump, e também, claro, que a Ucrânia acho que também não aceitaria, pelo menos não no momento, mas é fato que esse jeito falação do Trump pode fazer com que, enfim, né, algum tipo de coisa mais enfática aconteça no acordo entre Rússia e Ucrânia. E aí, pessoal, acha que essa cúpula de paz organizada pela Suíça vai dar certo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.